O uso do aparelho de anestesia em terapia intensiva. No cenário da pandemia do Covid-19, onde em muitos países os sistemas de saúde ficaram ou estão sobrecarregados, a escassez de leitos, de medicamentos, de EPIs e de ventiladores é uma triste realidade. Uma opção para tentar atenuar essa crise é usar de forma estendida os aparelhos de anestesia como ventiladores. Para isto, é importante que as equipes de terapia intensiva conheçam um pouco sobre as peculiaridades desse aparelho. É importante que se diga que o uso do aparelho de anestesia para ventilação prolongada é um uso off-label, ou seja, o uso fora da especificação para o qual o aparelho foi projetado. A equipe de terapia intensiva deve avaliar os riscos desse uso off-label em relação aos benefícios para o paciente. Nenhum fabricante recomenda a ventilação prolongada em aparelhos de anestesia. Porém, no cenário da pandemia, eles admitem que podem ser usados tomando-se alguns cuidados. Apesar de alguns aparelhos de anestesia terem incorporado um ventilador mecânico, ele não substitui na íntegra os ventiladores usados na terapia intensiva. A maioria deles não dispõe dos recursos ventilatórios requeridos nessa unidade, apesar de alguns, nas versões sofisticadas, apresentarem praticamente todos esses recursos. Diferente dos ventiladores de UTI, que usam um circuito aberto de ventilação, os aparelhos de anestesia utilizam um circuito fechado. Isto significa que nos ventiladores de UTI, a mistura respiratória expirada vai para o meio ambiente e nos aparelhos de anestesia ela volta para o circuito, sendo reinalada após a absorção do CO2 e a correção da FO2. A razão disso é que ajuda a economizar agentes anestésicos inalatórios, que são caros, poluem o ambiente, podendo causar inclusive problemas ocupacionais. Agora vamos conhecer um pouco sobre as partes que compõem um aparelho de anestesia. Monitor é semelhante ao monitor utilizado em terapia intensiva. Vaporizadores. Como o nome diz, serve para vaporizar os anestésicos inalatórios. Painel de controle do ventilador. É muito parecido com os de terapia intensiva, porém com menos recursos. Circuito de anestesia. Módulo de análise de gases. Os gases anestésicos, assim como oxigênio, CO2, INS e expirados, são analisados por esse módulo. E fluxômetros de gases. Ventilador mecânico. Esse é o circuito do aparelho de anestesia. Aqui nós temos um bloco de fluxômetros com oxigênio, ar, óxido nitroso. Essa mistura no aparelho de anestesia é feita manualmente através desse bloco de fluxômetro. Uma vez setada a mistura, por exemplo, você quer dar uns 50% de oxigênio, então você colocaria aqui 4 litros e 6 litros mais ou menos, você daria algo em torno de 50%. Lembrando que o ar tem oxigênio também, né? A mistura passa pelo vaporizador, né? Você pode setar a concentração do anestésico que quer. Esse gás fresco entra dentro do circuito, tá? Vai pelo ramo inspiratório, passa pela válvula inspiratória, vai para o paciente, volta, né? Pela válvula expiratória, ele passa pela calçodada, essa calçodada absorve o CO2, tá? E a mistura volta novamente para o circuito inspiratório, é acrescido aqui novamente do gás fresco e fica fazendo esse ciclo. Aqui nós temos dois dispositivos, um é o ventilador mecânico, né, e o outro é uma bolsa, né. Aqui existe uma chave seletora, que você pode virar ela e usar apenas como ventilação mecânica, né, ou pode também virar essa chave e fazer o paciente utilizar como ventilação espontânea, né. Aqui existe essa válvula APL, essa é uma sigla Adjustable Pressure Limiting, né? Ou seja, é uma válvula semelhante à válvula de EPAP utilizada em fisioterapia. Tá? Você pode ajustar esse limite de pressão e aqui a gente tem a exaustão. Então, resumidamente, esse é o sistema
o circuito do aparelho de anestesia. Montagem do circuito. Há 3 mangueiras, uma menor e 2 maiores. A menor é acoplado um adaptador e a bolsa do circuito. As 2 maiores, o Y, a peça em Y será acoplada. Essas mangueiras maiores serão acopladas aleatoriamente no ramo ins e expiratório do circuito. Essa é uma posição de descanso da peça Y. E agora a bolsa e a traqueia são acopladas ao circuito. Esse é o circuito montado. Esse é o filtro contendo o absorvedor de CO2, a cal soldada. A cal, como é chamada, é na realidade hidróxido de cálcio, ou seja, cal, mais soda, que é hidróxido de sódio, e às vezes hidróxido de potássio, que é uma mistura alcalina. O CO2, por ser um gás ácido, ao passar pela cal, é rapidamente absorvido por uma reação do tipo ácido-base, em que inclusive libera calor, aquecendo a mistura respiratória. Isso dispensa dispositivos de aquecimento de gases. À medida que a cal se satura, ela muda de cor, do branco para o violeta. Esse filtro tem autonomia em torno de 10 horas, que varia na dependência da produção de CO2 do paciente. O momento da troca é dado pela presença do CO2 inspirado, que neste exemplo é de 5 milímetros de mercúrio. Ou por 2/3 da cal na cor violeta. Ao trocar a cal, deve-se descartá-la no lixo químico. Ao se recarregar o filtro com a cal soldada, não deve ultrapassar esse limite máximo. E deve assegurar-se de que ele esteja bem acoplado. Para o uso estendido em UTI, deve-se desacoplar a alimentação do óxido nitroso, essa mangueira azul, e retirar o vaporizador. Mesmo resíduos de anestésicos podem ser prejudiciais para o paciente ao longo prazo. Em casos excepcionais, com indicação do anestesiologista, agentes inalatórios podem ser utilizados. Para inicializar o ventilador, basta apertar o botão localizado na parte traseira do equipamento. Com o display em stand-by, apertando-se qualquer botão, aparece a tecla de testes e calibrações. O passo a passo é autoexplicativo, basta seguir as instruções mostradas no display. Os testes de calibração deverão ser feitos a cada 24 horas, porém no uso estendido, a Draeger permite que seja a cada 72 horas. Esse procedimento dura cerca de 8 minutos. Enquanto isto, o paciente é ventilado manualmente com um ambu ou com uma bolsa de ventilação. O uso do aparelho. Os médicos e fisioterapeutas intensivistas devem ter sido apresentados ao aparelho previamente. Um anestesiologista com experiência no aparelho deve estar disponível para o caso de problemas clínicos ou operacionais. Um ambu deve estar disponível durante o uso, pois poderá ser requerido em caso de dificuldades. Após os testes e calibrações, ao pressionar qualquer botão ou mesmo acionar os fluxômetros, o sistema sai do stand-by. Aconselha-se usar um fluxo total de gás fresco em torno de 1,5 vezes o volume minuto. Em certos casos, sob supervisão do anestesiologista, pode-se usar fluxos bem menores. Neste caso, o ventilador está no modo espontâneo. A válvula APL pode ser ajustada com a pressão desejada.
Pode-se inclusive ventilar manualmente. Essa é a chave seletora de fluxo de gás fresco. Ela possibilita direcionar o fluxo para dentro ou para fora do circuito. Nesta posição, o fluxo está direcionado para fora, podendo ser usado para alimentar um catéter nasal ou um ambu, por exemplo. Ela nunca deve ficar nessa posição, sob o risco de hipoxemia durante a ventilação mecânica. Sempre deve estar na posição COSI. Para iniciar uma ventilação mecânica nos modos controlados a volume, pressão, SMV com pressão de suporte, a válvula APL deve estar nesta posição. A qualquer momento, pressionando-se qualquer botão do modo ventilatório, os 5 botões da esquerda, imediatamente o ventilador se inicializa, podendo-se escolher vários parâmetros ventilatórios. A bolsa sempre deve estar cheia e oscila sincronicamente com a ventilação mecânica. Caso não esteja cheia, verifique a possibilidade de vazamento. Oxigênio adicional pode ser injetado rapidamente ao circuito, pressionando-se o botão de injeção de oxigênio. Mesmo com a bolsa vazia, o paciente ainda ventila, porém a FO2 pode cair abaixo do ajustado, pois o circuito aspira ar ambiente. Os vazamentos não são compensados automaticamente, como ocorre nos ventiladores de UTI. Caso haja um vazamento, o modo controlado à pressão é preferível. Os aparelhos de anestesia não são bons para fazer modos ventilatórios semelhantes ao VNI. Neste caso, deve-se preferir ventiladores de UTI. O volume dos alarmes dos aparelhos de anestesia são projetados para curtas distâncias, algo em torno dos 4 metros. Por isso, é recomendado se colocar o volume no máximo, ou seja, em 100%. Da mesma forma como nos ventiladores mecânicos de UTI, o filtro recomendado para colocar na PSY é o HME, que possibilita a filtração, umidificação e aquecimento. Caso esteja ventilando um paciente com COVID, recomenda-se colocar um filtro EPA adicional ao ramo expiratório. É imperioso o uso da capnografia quando se ventila com aparelho de anestesia. O módulo de gases fica abaixo do monitor. Verifique o coletor de água desse módulo periodicamente. Se estiver com água pela metade, deve ser esvaziado com uma seringa sem agulha e reinserido novamente no módulo. Eventualmente, necessita de substituição. A nebulização com aparelho de anestesia não é possível, porém, o uso de medicações em spray pode ser usado. Consulte um anestesiologista de como isto pode ser feito. Como vimos, o uso do aparelho de anestesia em UTI em situações de crise é possível. Recomendo a leitura prévia das diretrizes do fabricante para o uso off-label estendido do aparelho de anestesia em UTI. Não inicie o uso desse aparelho sem a supervisão de um anestesiologista experiente.